Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Hoje nós daremos continuidade àquela série de meditações a respeito da pessoa de Jesus. Jesus esse que em sua vida cumpriu perfeitamente a lei, ele que foi o homem perfeito, não apenas homem, mas também Deus Todo-Poderoso, ele que operou grandes milagres, que através da sua morte nos redimiu, nos reconciliou com Deus, refez aquele espaço, aquela lacuna que havia entre nós e Deus. Ele que através da sua morte pagou pelos nossos pecados e através da sua ressurreição nos deu uma garantia de que juntamente com ele nós ressuscitaremos no último dia. Esse mesmo que morreu, que ressuscitou, que testemunhou, falou aos seus discípulos, revelou os mistérios que estavam encobertos à mente limitada dos seus discípulos e os mandou transmitir o evangelho da salvação a toda criatura. Nós vamos falar também a respeito de um assunto muito importante, que é da assunção de Jesus, que é quando Jesus estava testemunhando aos seus discípulos, estava ensinando a respeito das verdades de Deus aos seus discípulos, ele foi assunto aos céus. Após falar com seus discípulos, é o que nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 6 ao 11. E é isso que nós vamos meditar no dia de hoje. Nos diz assim a palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será isso o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não lhes compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas receberás poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Esse é o testemunho a respeito da assunção de Jesus. Nós vemos aqui Jesus ensinando aqueles seus seguidores, ensinando os seus apóstolos, seus discípulos. Um deles, alguns que estavam reunidos ali, perguntaram a Jesus se seria aquele momento em que ele colocaria Israel como um povo vitorioso acima das outras nações. E seria naquele momento que o seu cativeiro romano, a sua sujeição a Roma e a sua pequenez na autoridade que havia entre as outras nações seria substituído por uma vitória gloriosa. Era isso que os judeus esperavam, que Jesus viesse, restaurasse o reino de Israel e colocasse acima de todas as outras nações. Mas não foi o que aconteceu. A resposta de Jesus a essa pergunta foi a seguinte: não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles estavam preocupados com uma escatologia presente. Eles queriam que Jesus instaurasse o reino agora. E Jesus disse que não interessava a eles saber a respeito das coisas que apenas estavam reveladas pelo Pai, apenas que estavam na mente do Pai. E eles não tinham a necessidade de conhecer a respeito daquilo naquele momento. Isso nos dá uma lição muito importante, meus irmãos, meus amigos, que nós não necessitamos saber nada além daquilo que nos está revelado por Deus, através da sua palavra. Se Ele nos deu a palavra dele, se Ele nos deu essa garantia de que nós veremos Jesus, que nós conheceremos perfeitamente todas as coisas quando estivermos na eternidade com Deus, para que nos preocupar com isso agora? Por que nos preocupar e nos limitar a coisas secundárias, a coisas que não nos cabe conhecer enquanto estamos aqui? Muitas pessoas hoje querem prever a volta de Jesus, querem, através de numerologias, através de contas, de coisas, querem prever a vinda de Jesus e querem saber coisas que estão ocultas a nós. A nós não compete conhecer aquilo que está na mente soberana de Deus. A nós nos cabe apenas nos limitar àquilo que está mais do que revelado na palavra de Deus.
Mais à frente, no lugar de preocupar com essas coisas que não lhes competia saber, eles deveriam fazer o seguinte: ao receber o Espírito Santo, eles deveriam pregar e anunciar o Evangelho ao qual eles estavam testemunhando. É o que nos diz o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é uma lição de Cristo para nós. No lugar de estarmos preocupados com coisas que não nos são reveladas, devemos anunciar o Evangelho. Devemos ser cheios do Espírito Santo e pregar esse Evangelho a toda criatura. Mais à frente, versículos 9, 10 e 11, nos diz o seguinte: ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, na frente de todos eles. Eles agora eram testemunhas da ida de Jesus ao céu. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Essa também é uma certeza dada a nós por Jesus Cristo, de que assim como ele foi assunto aos céus, assim como ele subiu para estar à direita de Deus com o Pai, ele retornará. Então, meus amigos, guarde essa palavra, essa promessa no seu coração. Que o Cristo que cumpriu a sua obra perfeita, que nos salvou naquela cruz, que nos deu a certeza da ressurreição com ele no último dia, retornará glorioso, fazendo com que nós passemos a eternidade com ele, desfrutando da sua misericórdia, da sua grandeza, da sua graça. Creia nessa promessa, mas anuncie o Evangelho a toda criatura, para que outras pessoas, assim como você, que foi alcançado pela palavra de Deus, sejam também alcançadas. Não guarde só para você aquilo que Deus mandou que você anunciasse a todo mundo. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua vida, em nome de Jesus.